Atos 7:30. Ele diz assim: E contemplando e completando os 40 anos, apareceu-lhe um anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. Então, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigido a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a alparca dos teus pés, porque o lugar em que está é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito. Ouvi o seu gemido e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. E este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? Este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígio, sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, e ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu a palavra da vida para nos dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que os tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naquele dia fizeram bezerro, ofereceram sacrifício ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou para que servisse ao exército do céu. Como está escrito no livro dos profetas: Porventura me ofereceste vítima e sacrifício no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moisés e estrela do vaso dos deuses de Refã, figuras que vos fizeste para adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre vossos pais no deserto tabernáculo do testemunho, como ordenara naquele dia, disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que o tinha visto, o qual vossos pais receberam também e levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais. 47. E Salomão lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homem, como diz o profeta: O céu é o trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. O qual é o lugar do seu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti o Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciou a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e homicida. Vós que recebeste a lei por ordenança dos anjos, e não o guardaste. Amém? Nós vemos aqui quando, aleluia, Estevão, né? Estevão, ele chega preso, ele foi preso e ele estava ali no Sinédrio, e Estevão teve a oportunidade, né? Geralmente quando as pessoas eles são presos, eles falam assim, né? Vou me calar, só falo
na presença do advogado, ou fica quieto, ou não fala nada, se pergunta e não diz nada, abaixa a cabeça. Mas, aleluia, Estevão não fez isso. Estevão, com ousadia, ele começou a pregar a palavra do Senhor. Com ousadia, ele começou a falar dos nossos pais. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, amado, né, nós sempre ouvimos falar dos nossos pais. Hoje é dia dos pais, nós ouvimos falar dos nossos pais, né? E a terra fala da nossa mãe, né? É filho de não sei quem, né? Mas a Bíblia fala dos nossos pais. A mãe pode morrer, mas o nome da mãe está lá no documento do filho. Mas a Bíblia ela vai falar dos nossos pais. O que nossos pais fizeram? O que nossos pais, aleluia, né, fizeram de bom e o que eles deixaram de fazer de bom? Parece que a Bíblia, quando nós lemos ela está sempre nos lembrando, não nos acusando, mas nos advertindo para nós não virmos a praticar os mesmos erros que nossos pais praticaram, as mesmas coisas que nosso pai praticaram. E se todo mundo aqui lembrar do seu pai lá do passado, você vai lembrar do seu pai de alguma coisa que seu pai fez que não deveria ter feito. Alguma coisa, sabe? Os menores, aleluia, talvez não lembre, né? Os mais jovens ainda, ou talvez já lembre do que os pais fizeram e não deveria ter feito. Não estou dizendo, irmão, de brigar com você, de te bater. Não estou falando disso. Estou falando de outras coisas, né? Se eu fosse lembrar do meu pai, eu ia lembrar que ele não sabia bater. Ele jogava a gente na parede, né, Fátima? Ele dava as coisas dele, fazia umas coisas com a minha mãe que não deveria fazer. Eu vou lembrar do meu pai assim, sabe? E creio que meu irmão vai lembrar também, né? Falando de homem, ele vai lembrar do meu pai dessa forma. Você vai lembrar do seu pai de outra forma. Mas a Bíblia lembra o pai eterno, o pai espiritual, lembra que nossos pais pecaram, que nossos pais com mão forte, ele tirou eles do Egito, e quando chegou aonde eles eram para adorar, aonde ele era, né, para exaltar o nome do Senhor, o que eles fizeram? Eles fizeram uma estátua. Eles quiseram um Deus palpável. As pessoas têm necessidade disso. Se você for numa igreja onde tem imagem, as pessoas vão, passam na imagem e tocam na imagem. Eles gostam de tocar. Uns beijam no pezinho da imagem, né? Beija o santinho lá. Às vezes beija até a figurinha lá do santo. Tem as figurinhas dos santos também, que muita gente carregava na carteira. Já carreguei também, tá? Na carteira. Então, amados, errava por não conhecer a Escritura. Mas eles tinham um anjo ali que estava falando com eles. Eu errei até eu conhecer a verdade. Mas eles estavam ali com a verdade. Porque o Senhor estava presente na figura do anjo que falava com Moisés, cara a cara com Moisés, que subiu Moisés um monte, o anjo mostrou para Moisés o tabernáculo, né? Moisés gravou na cabeça o tabernáculo, tinha as medidas certinhas, mas gravou também na cabeça, porque ele viu. O que você vê, você cria, né? Na imagem sua, e ele desce, ele tem todas as coisas, ele está lá e o povo não teve paciência. Esse Moisés que foi rejeitado lá no Egito. Por quê? Porque ele quis livrar o povo de Israel, ele quis livrar o povo dele. Talvez um dia lá no palácio alguém contou para ele: olha, Moisés, sabe sua história? Você foi colocado no rio e, né, a rainha te pegou. Alguém contou, meu amado, que sempre tem um ruizinho que conta a história, não tem? Os pais às vezes querem esconder, mas tem sempre um ruinzinho que vai lá e conta a história. Você não sabe, né? Você não sabe o que aconteceu. E contaram a história para Moisés. E Moisés começou a achar: se esse povo, se esses escravos são meu irmão, eu vou começar a livrar eles. Mas quando ele foi livrar, meu amado, os outros, né, talvez não sabiam da história, quem era Moisés. Talvez aqueles que viram ele matar o egípcio não sabiam que ele era um israelita também, era do povo deles. E o que faz, né? Briga com ele. E ele se sentiu ameaçado, que ia falar para o rei. E o que ele faz? Ele foge.
Segundo dia, quando ele vai desapartar de novo a você, e ele foge. E ele foge, né? E o Senhor tinha prometido de levantar alguém. E o Senhor levanta exatamente ele. 40 dias lá com Jetro, e agora o Senhor envia Moisés para que Moisés vá. Fala com Moisés numa sarça. E Moisés vê aquela sarça e a voz que sai de dentro da sarça. E ele ficou, né? Ele deve ter ficado em pânico, amado. Porque quando você vê uma coisa ser incendiada, você vê que aquele fogo vai consumindo tudo. Mas se você vê um fogo que não consome, né? Vou lá botar a mão, porque não vai me consumir também. Mas o Senhor não deixou ele ir. O Senhor mandou ele parar, porque não era para ele ir. Não era para ele se aproximar. Não era, né? Vê que Jacó, ele se aproximou muito do anjo. E o que aconteceu? Ele saiu manco. Ele tocou no anjo e ele saiu manco. Sabe? Então, amados, às vezes nós temos que entender aquilo que Deus faz. Eu me lembro que o dia que Aderbal, ele faleceu, o Paulo foi levar a noiva e o Paulo não voltava. Eu com as crianças prontas para ir e o Paulo não voltava. E eu falei, ó Deus, eu vou pegar um carro e eu vou atrás dele. E Deus falou, não vai, é trânsito, ele vai chegar. E eu me olhei no espelho umas 3 vezes e eu ouvi a voz de Deus nitidamente, é o trânsito, não vai. E eu falei, eu vou sim. E eu desci a escada, a mesma escada que eu tenho em casa. E eu senti quando o anjo tocou no meu rins. Ele tocou no meu rins. Por muito tempo eu tive problema de rins. Eu nunca operei o rins, mas fiquei muito ruim de rins, muito tempo. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o Senhor teve misericórdia de mim e já me curou. Mas por muitos anos eu tive problema de rins. Muitos e muitos anos. Desde aquele toque. Sabe, irmãos? Desobedecer o Senhor, tá? Eu vi uma vez o anjo tocar no coração do marido da Fátima. E 3 meses depois ele infartou. Não foi verdade, Fátima? Eu estava aqui. E ela morava lá no Rio. Orando na minha casa. Eu vi quando o anjo foi lá. Então, irmãos. Esse Deus. Ele tem anjos que trabalham. Você não pensa que não tem, né? As pessoas fazem as coisas erradas. Falam, não, a polícia não vai ver. A polícia não vai ver. De repente a polícia aparece. Por quê? Porque as polícias estão aí. Aquele centurião, Jesus gostou dele, porque ele entendeu o reino espiritual. E ele falou assim, olha, o senhor não precisa ir na minha casa. Porque eu também sou homem de autoridade. Eu falo, vai, vem. Então o senhor não precisa, mas o senhor faz o seguinte. Basta uma palavra, dá uma palavra aí. Dá uma palavra que o seu anjo vai lá em casa. E o anjo foi, meu amado. Deu uma palavra, só uma palavra basta. Basta uma palavra, aleluia, para você ser vitorioso. Basta uma palavra. Mas você tem que pegar a palavra certa. Você não pode pegar a palavra errada. Você tem que pegar a palavra certa para você fazer as coisas. Então, aqui Moisés, ele foi tirar o povo, né? Ele foi tirar o povo, mas para tirar o povo ali, havia o povo que não queria servir. O Senhor nos tirou lá do Egito. O Senhor me tirou do Egito. E até você aprendendo, hoje, né, eu e o pastor Paulo lá, soltamos umas palavras, porque não estávamos conversando, estava andando, né, eu acho que conversa é quando você senta e conversa, mas nós estávamos falando, e eu falei com ele, ou ele falou comigo, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais temerosos nós somos de desobedecer a palavra de Deus. Mais medo dá. Porque temor é medo, meu amado. Né? Medo, por que medo? Né? Porque ele falou, temei aquele que depois de matar o corpo pode lançar no inferno. Então é ele que nós devemos temer. E nós vemos que, sabe, Estevão ficou empolgado. Estevão começou, se você analisar Atos aqui, o início de Atos, está a Bíblia toda resumida aqui em Atos. Fala de José, tá? Está toda resumida. Aí se você for para o Hebreus, vai falar da galeria toda da fé, fala de Raabe, fala de tudo. E ele pega a palavra, o Espírito Santo na boca dele fala de uma forma tremenda, de uma forma poderosa. E ele fala, né, que
eles, aleluia, como príncipe juiz, o Senhor tinha levantado, aleluia, Moisés. Quando Moisés chega no Egito, Moisés, ele começa a fazer as maravilhas. Quando nós cantamos aqui o hino, o que fala? Há um anjo na fornalha, também há anjo que é no mar, abrindo o mar. Há anjos, meu amado, né? Quem abriu o mar? Quem fez um corredor na água para passar, para o povo passar? Então o Senhor, Ele vai nos levando na dimensão espirituais. Nós somos do mundo e não pertencemos a este mundo. Aí Moisés chega lá e Moisés começa a fazer das maravilhas, a lepra, né? O Senhor tinha mostrado a ele que ia dar poder a ele para fazer. Nós poderíamos resumir tipo uma mágica, mas não era mágica. Mas mágica, aleluia, também fez, aleluia, os sacerdotes lá do rei. Os filhos de Baal também fizeram a mesma coisa, transformaram, fizeram lá as serpentes, mas a serpente de Moisés engoliu as outras serpentes. E nós vamos vendo, aleluia, que as coisas de Deus também se materializam. E Deus ali manifestou o seu poder e a sua glória. Sabe? Quando Jonatas vai em Nínive, Jonatas, ele não acreditava que o Senhor ia salvar Nínive. E o medo dele foi tão grande. Nessa hora ele não teve medo de Deus, mas ele teve medo do povo de Nínive, porque era um povo que comia gente, era um povo que não tinha, sabe, não tinha amor, não tinha nada. E ele temeu tanto que ele fugiu. E fugindo Jonas foi parar no ventre da baleia, e o Senhor levou Jonas exatamente aonde Deus queria. E ele começou a pregoar que 40 dias Nínive ia ser destruída. E deram crédito, meu amado. Um povo bárbaro, um povo de coração duro, eles deram crédito. Diz que a palavra que o rei colocou todo mundo jejuar, até os animalzinhos jejuaram, não comeram, pediram misericórdia a Deus. E o que Deus fez? Teve misericórdia. Olha que Deus lindo. Olha, meu irmão. Para que Jesus veio? Para transformar a nossa vida. A palavra de Deus, ela transforma a vida daquele que crê. Mas o que tem que fazer, meu amado? Seguir Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Porque a palavra que diz, aleluia, que o que eles fizeram? A qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes, rejeitando, no seu coração, se tornaram ao Egito. Quer dizer, eles estavam no deserto, sendo guiados por Moisés, mas o coração deles estava aonde? No Egito. Às vezes nós estamos aqui, mas o nosso coração não está aqui. Não está. O nosso coração está lá longe. É a criança que senta na cadeira da escola e está navegando lá não sei aonde. O professor está falando uma coisa, ele não sabe nem o que. De repente o professor chama ele e pergunta o que está falando, ele não sabe nem o que está falando. É isso. Então Deus não olha a nossa aparência. Não olha a minha roupa, não olha a tua roupa, né? Se nós nos vestimos bem, nos vestimos para Ele. Por isso que ninguém tem o direito de olhar para ninguém e apontar. Por quê? Tudo que nós fazemos para Ele. E se não fazemos para Ele, quem sabe que não estamos fazendo para Ele é Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele que sabe de todas as coisas. E assim, Estevão, ele com ousadia, ele foi falando, ele foi pregando, né? Ele não quis saber. Ele estava ali já preso. Ele poderia não ter sido morto se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse aceitado, né? Tivesse até negado Jesus naquela hora. Não, cheguei aqui agora e me chamaram para mim trabalhar ali, né? Me levantaram como diácono. Aí eu aceitei. Por quê? Não pode ser diácono dele? Sabe, irmãos? Chegar uma hora, talvez as pessoas perguntam quem nós somos. Nós vamos falar, não somos não. A gente vai lá porque a Camila me chamou, eu fui lá. Né? Quem é a Camila? A Camila é a garota aí. Ela me chamou e eu estava lá. Não sou. Sabe? Por quê?
Porque é a hora da revelação, meu amado. Sabe qual é a hora da revelação? E que você vai conhecendo a Deus? É quando você passa no vale da sombra da morte e você vê que o Senhor está com você. E você não esquece disso. E quando você passa pelo vale da necessidade e você vê que Deus está com você, sabe? Você vê que de onde Deus te tirou. E quando você não tinha mais esperança, né? Meu sobrinho aí da Francineide, né? Que a Francineide contou que ele passou lá no vale e o Senhor estava com ele, né? E por fim se levantará do seu trono e me dará a vitória. Não foi isso que Jó falou? Mas isso é o quê? É uma questão de fé. Você tem que ter fé para você vencer. E sabe como você vence? Quando você acredita na palavra. O que a palavra diz? O que Deus tem falado para você? Deus falou com Moisés para ele levantar o tabernáculo. Guiar aquele povo no deserto. Poderia ter chegado antes, mas porque o coração do povo estava lá no Egito, não dava. Não dava para chegar na terra prometida porque o coração não chegava. O coração toda hora voltava. Toda hora o coração queria comer as coisas do Egito. Toda hora devia lembrar das festas do Egito. Trabalhava igual uns burrinhos, mas tinha a diversão lá que valia a pena, as bebedices, as coisas. Sempre estava lá. Esse é o cuidado que eu e você temos que ter. Para o nosso coração não voltar para o Egito. Esse é o cuidado, meu amado. Para quê? Para que você não ande em deserto. Para que você não fique andando no círculo das dívidas, no círculo de alguma falta na tua vida. Porque a Bíblia diz, aleluia, a palavra de Deus fala para mim e para você que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades em glória em Cristo Jesus. É isso que a palavra fala. É isso. Um irmão ungido de Deus aí, muitos anos atrás, ele fez um hino que em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, canta. Né? O salmista, ele fala que independente de toda a dificuldade dele, ele ia louvar o Senhor, ele ia engrandecer o Senhor, ele ia exaltar o Senhor, aleluia. Por quê? Ele ministrava para a alma dele, porque está abatido a minha alma, espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Espera em Deus, confia no Senhor, entrega teu caminho no Senhor, confia nele, tudo mais ele fará. Mas há um tempo de espera e ninguém quer esperar. Há um preço para tudo, irmão. A mãe, para ganhar um filho, ela espera 9 meses. 9 meses ela espera. Às vezes passa, né? Tem mãe que fala assim, ó, já passou dos 9 meses, eu estou quase chegando aos 10. Não sei se ela perde a conta, não sei o que acontece, mas elas falam, já ouvi muita gente falar isso. Mas é na hora certa que a criança vem. É na hora certa que a bênção vem. Mas o quê? Você não pode desistir de quê? Da palavra, porque a palavra é Jesus. Se você anda com a palavra, você anda com Jesus. Se você anda com Jesus, você não vai tropeçar. Sabe por quê? Porque Jesus não anda sozinho. Com ele está acampado os anjos, aleluia, que te guarda e que te livra, né? Quiseram tocar fogo lá, Jesus falou assim, olha, se eu quisesse, né? Se eu quisesse. Quando Jesus foi crucificado, quando ele foi tocar fogo, os apóstolos queriam tocar fogo na cidade, eles falam, vocês não sabem de que reino que eu sou. E quando ele estava lá para ser preso, ele falou, se eu quisesse, eu pedi ao Pai, olha só, eu pedi ao Pai, e o Pai mandaria, né? Milhares de soldados, milhares de anjos, eu pediria ao Pai. Então se eu precisar, eu vou pedir ao Pai, e o Pai vai mandar um anjo específico, aleluia, para lutar, para guerrear, para curar, para transformar. Mas isso não significa se eu pedir agora, o Pai mandou agora o milagre vai acontecer. Não, o Senhor vai começar a trabalhar, aleluia, para que o milagre seja manifesto.
Existe o dom de maravilha? Existe, meu irmão, a maravilha. O que é maravilha? É quando não há, aleluia, solução. E o Senhor vem, Ele opera. Eu já vi Deus colocar órgãos. Eu já vi, aleluia, que não existia no corpo da criança. Eu já vi o Senhor colocar, aleluia. Eu já vi perna crescer. Eu já vi muita coisa, aleluia, que o Senhor fez. Isso é dom de maravilha, aleluia. Mas o Senhor falou: Jeremias, vem cá. O Senhor chama Jeremias a uma conversa. E Jeremias não quer muito conversar com o Senhor, não. Começa a dar desculpa como todo mundo, meu amado. Como todo mundo, nós damos as nossas desculpas. Eu não posso porque eu trabalho, eu não posso, né? Eu não posso ler muita Bíblia porque eu não tenho tempo. Porque também quando eu começo a ler a Bíblia, eu tenho sono. E nós inventamos um monte de coisa. Agora pega a Bíblia e se te dá sono, começa a ler ela andando no seu quarto, em voz alta, andando no seu quarto, quero ver se você dorme. Você não vai dormir. Então a nossa desculpa, para todas as nossas desculpas, há uma solução. Há uma solução. E o Senhor chama Jeremias, no 1:4, ele diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Nem é um menino. Por quê? Porque ele era pequeno, né? Ele devia ter lá seus 12, seus 15, não sei. Talvez até tinha 20, eu não sei, tá? Talvez até tinha 20. Eu não sei falar. Eu também não sei falar, meu amado. Mas eu me propus fazer algo para Deus. Eu leio a palavra e quando eu abro a minha boca, eu tenho certeza que Deus está falando aquilo que Ele quer falar. Tenho certeza. Tenho convicção da minha alma que Deus está falando aquilo que Ele quer falar. E aí o Senhor falou com ele: porém disse-me o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falará. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Né? E para livrar, meu amado. O Senhor está conosco é para livrar. O Senhor não está conosco, como o pastor já falou aqui, para condenar. Não. O Senhor está conosco para nos livrar da situação, porque Ele nos tirou lá do Egito. E Ele quer nos introduzir nessa terra que mana mel e leite. Nessa terra onde não tem falta. O que isso significa? Eternidade. Eternidade. Então nós estamos caminhando para lá. Todo dia nós estamos caminhando para lá. Todo dia nós temos uma luta. Todo dia nós temos uma situação, meu amado. Aleluia. Todo dia. Não se vive ninguém sem problema, sem situação. Não tem. Todo mundo tem suas situações. Mas, aleluia, o Senhor é aquele que vai mudando e vai nos fazendo crescer na presença do Senhor. Vai trazendo para nós o caráter dele. E nós vamos nos tornando parecido com ele. Aqui dentro, em amor, em humildade, em carinho. Por quê? Porque se as nossas obras, a nossa justiça não se exceder do mundo, irmãos, valor nenhum tem. Né? Foi falado aqui do amor de Deus, que é um amor ágape, um amor que não vê defeito, um amor que não vê situação, mas um amor, aleluia, que nos corrige, porque o Pai corrige aquele que ama. E como Deus nos corrige? Pela palavra. Muitas palavras nós ouvimos num dia de culto, desde o começo do culto, através da oração, através dos louvores, a gente vai ouvindo a palavra. Tudo nós guardamos? Não. Mas sempre tem um pão que nos sacia. Sempre tem. Aí você vai com aquele pãozinho que te saciou e você vai para casa. Mas na hora da dificuldade, o Espírito Santo, ele traz as palavras que você precisa para você vencer naquele dia. Porque a palavra de Deus é um escudo para todo aquele que nele crê. Né? E Jeremias fala, ainda veio a palavra do Senhor no 11, dizendo: que vês? E Jeremias, e eu disse: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém, amados? O que eu creio? Ele viu uma vara de amendoeira. Ó, Jeremias, é uma vara, mas vai dar amendoeira, porque eu velo pela minha palavra para cumprir.
que você falar em meu nome, aleluia, eu vou cumprir. Só que nós somos tímidos, meu amado. Nós não somos ousados para profetizar. Nós vemos a situação e achamos que já está morta, está seca, no vale de ossos secos, já está seco. Você vai chegar e você vai falar. Eu já vivi umas coisas dessa, porque Deus me levou sem me falar o que era. Fez igual que fez com Eliseu. E eu abri a minha boca e eu profetizei a palavra. E eu falei, Deus vai fazer. E fui embora. E depois eu soube o que a pessoa tinha. A pessoa tinha câncer nos ossos. E eu balancei, nova convertida, balancei na base. Balancei mesmo. E eu falei, Deus. E Deus tinha mandado eu ir 7 dias seguidos na casa da mulher, que o Senhor ia curar ela. Aí eu falei, não, Deus, agora eu vou ter que ir uma vez por semana. 7 semanas. Porque o problema dela é muito sério para ela ser curada. E o Senhor não me respondeu. Eu entendi que era para mim 7 dias seguidos. E eu fui, meu amado. Aquela mulher... No segundo dia que eu cheguei lá, depois que eu saí de lá, eu soube, porque a mulher que conhecia ela me falou que ela estava com câncer nos ossos. Mas naquele dia, no primeiro dia, o Senhor falou com ela bem assim, usando a minha boca. Eu me lembro disso, que eu falei assim, olha, eu não sei o que você tem, mas você é enfermeira, então você sabe o que você tem. E o Senhor falou que vai te curar. Eu vou vir aqui 7 dias, vou orar para você, vou te ungir, o Senhor vai te curar. E eu fui embora. Quando eu soube que ela estava com câncer nos ossos, eu balancei. Mas mesmo balançando, meu amado, aonde você entra, a benção entra. Entrei naquela casa, o marido dela estava desempregado, ele era corretor de imóvel, ele estava morando com a sogra porque não tinha dinheiro, não tinha nada, tinha perdido a casa. E o Senhor ali entrou e abençoou. E começou aquele homem vender. E começou aquele homem prosperar. Comprou um carro importado, sabe? E o Senhor curou aquela mulher. E aquela mulher prometeu, quando eu ficar curada eu vou na igreja. Aquela mulher nunca foi na igreja. Curada ela foi, meu amado. A doença não voltou mais, porque Deus quando cura, cura. Mas depois... ela comprou, alugou casa em Tatuapé, não sei. Aí me chamou, ligou para mim, falou, você vem aqui. Eu falei, por quê? Está tudo bem? Não, está tudo bem, mas meu marido não está vendendo. Eu falei, olha, o endereço da igreja é esse, você vai lá que eu oro por você. Ela nunca foi. Deus quer abençoar, meu amado, quer. Mas você quer o abençoador? Porque a fé vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o que nos abençoa é a fé. A fé em Deus que nos abençoa. Se eu tenho fé, se Jesus falou que vai sair água da rocha, vai sair, meu amado. Como? Não sei. Não sei se vai chover, vai fazer uma cachoeira na rocha, mas vai sair. Porque Ele prometeu. Então o Senhor falou a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então não é a palavra que eu falo, uma história que eu invento, que o Senhor vai cumprir aquela minha história. Mas a palavra dele, ele tem compromisso com a palavra dele. E se eu continuar semeando a palavra do Senhor todos os dias, meu amado, aleluia, sabe? As coisas vão ser transformadas. O Senhor vai transformar, o Senhor transforma a vida. É de um dia para o outro? Não, porque Deus vai provando a nossa fé. Nós temos que orar sempre. Orar sem cessar. Sem cessar. Quando Dorca morreu, tinha alguns que tinham fé e mandou chamar Pedro. Pedro está por aí, vamos chamar ele. E ele foi lá. Ele foi lá e ele tinha fé para chamar ela à vida. E ela veio à vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que se aproximar de Deus crendo que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. E você tem que buscar a Deus, aleluia, e agradecer já por aquilo, aleluia, que o Senhor já te deu. Por que já te deu? Porque você pediu. Pedi e receberei. Mas o que faço? Eu peço hoje e não recebo. Eu peço, aleluia, para Deus salvar alguém e a pessoa não é salva. Aí o que eu faço? Eu desisto. Eu falo, isso aí não tem mais jeito não. Alguém pergunta, como é que está fulano? Fulano não tem mais jeito não. Já desisti. Cansei de orar. Como é que você pode cansar de orar? Que a Bíblia fala, orai um pelos outros.
Então você não pode cansar de orar. Você tem que orar. Orai sem cessar. Estevão, ele estava cheio da glória do Senhor. Eu não sei, meu amado, se Estevão conhecia toda a lei, conhecia toda a história de Moisés, e agora pelo Espírito Santo ele entendia que Jesus Cristo tinha vindo e que tinha sido profetizado pelos profetas. Se não foi ele estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou através dele. O Espírito Santo trouxe a história. Aleluia. Aqueles homens ficaram enfurecidos. Aqueles homens ficaram tão loucos, que apedrejaram Estevão. Chegou a loucura de apedrejar Estevão. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, anestesiado pela glória de Deus. Porque quando você está debaixo de uma unção, você está anestesiado por ela. Anestesiado, meu amado. E ele, apedrejado, ele pôde olhar e ver o céu aberto. Ele pôde entrar no reino espiritual antes de chegar lá. Quando começaram a apedrejar, ele viu o céu aberto. E aquilo foi uma força para ele, um anestésio para ele. Não creio que Estevão sentiu dor, que Estevão gritou, porque Estevão orou, e Estevão falou a mesma coisa que Jesus falou. Ele falou: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Isso é amor, irmão. Amor quando você sabe que a sua luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra as potestades que regem o lugar espiritual da maldade. Se nós não tivermos um coração de Deus, nós vamos nos chatear com tudo. Você se chateia com o governo, você se chateia com a polícia, você se chateia com o STF, você se chateia com todo mundo. Porque você, em todos os lugares, você vê injustiça. Mas nós somos filhos de um Deus justo que peleja por nós. Um Deus que nos dá o pão de cada dia. A tua mesa posta, meu amado, aleluia, é Deus que nos dá. O Senhor promete para nós que no monte de Sião haverá livramento. Na presença do Senhor, abrigado debaixo das asas dele, nós vamos ter o quê? Sombra. Nós vamos ter refrigério para a nossa vida. Aí as pessoas pensam assim, mas falar é fácil. Viver a minha situação é difícil. É porque você não está profetizando sobre a tua vida. Profetizando a palavra. O que a palavra diz dentro daquilo que você está precisando. A Bíblia tem resposta para todas as coisas, meu amado. Para todas. Jesus, ele falou uma palavra muito forte. Ele falou assim, olha, ainda que esteja morto, viverá. E ele não falou isso no reino espiritual, ele falou isso no reino terreno. Porque ele falou isso para Marta. Ele não estava na algo espiritual, ele falou algo terreno. Porque Lázaro, ele foi ressuscitado. Mas se Lázaro, depois de ressuscitado, ele negasse Jesus, não se conta mais a história de Lázaro. Mas se Lázaro tivesse negado Jesus, ele não viveria eternamente. Ele foi ressuscitado como alguém que está numa UTI, quase morrendo. E alguém chega lá e fala, Jesus falou que ainda que esteja morto vai viver. Jesus falou isso. E a pessoa crê. Né? Crê. Eu me lembro que quando eu falei com a minha sogra, que meu sogro, Jesus ia levantar ele, ia curar. Ele estava com o bico para baixo, ele não tinha mais circulação. O médico tinha desenganado, estava na UTI, estava ruim. E eu orei, dobrei o joelho na hora do almoço e orei e tirei uma palavra. E aquela palavra veio como uma flecha no meu coração. Levanta e anda. Eu falei, pronto, Deus vai levantar ele, vai andar. Falei com minha sogra. E minha sogra falou comigo assim, eu não conheço esse Jesus que você fala, mas eu conheço você. E eu vou confiar em você. E assim Deus fez, meu amado. Deus levantou ele. Ele viveu mais 11 anos. Fez tudo o que tinha no coração dele de fazer para os irmãos dele. E depois ele veio a falecer. Ainda morreu salvo. Sabe, irmão? Ousadia. Quando você orar, você tem que orar na confiança de resolver o problema. Você não vai orar, sabe? Para quê? Só para alisar.
Vou orar para a Silvia, porque eu falei com ela que eu ia orar por ela, então eu vou orar. Ela te pediu para orar por uma causa, ore com confiança que Deus vai entrar, que Deus vai dar vitória, que Deus vai resolver a situação. Jesus não falou isso? Que a mulher importunou, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. O juiz falou assim, eu não temo ninguém, não temo a Deus, não temo nada, mas essa mulher me perturba tanto que eu vou julgar a causa dela. Quanto mais Deus não vai julgar nossa causa, não vai transformar, não vai mudar, meu amado. Vai. O Senhor vai fazer. E para quem Ele faz? Para aquele que crê. Você tem que crer. Estevão não teve medo. Estevão falou com ousadia a palavra de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Às vezes nós temos medo, meu amado. Medo de falar o que é para ser falado. Dizer o que é para dizer. Esse dia eu estava lembrando. Uma vez uma amiga, ela me chamou para mim na casa do sobrinho dela, mas ela entregou a profecia para mim falar. Ela falou, você vai lá, ele quer vender o apartamento. Você fala com ele, para ele, que não é para ele vender. Que não é para ele vender. Você ora e fala que não é para ele vender. Eu falei, vamos lá, eu vou. Quis fazer igual que fez com o Balaão. Eu falei, eu vou lá, mas eu vou falar o que Deus mandar eu falar. Mas ela não queria que ele vendesse, e ela tinha tanta convicção disso, que ela passou aquilo para mim como uma convicção dela. E eu fui, e cheguei lá, o Senhor falou, orei, e o Senhor falou, Edmilson, você vai vender esse lugar aqui, Deus vai te dar um carro, você vai trabalhar por sua conta própria, e o Senhor mudou tudo. E o mais lindo, meu amado, Deus cumpriu na vida do Edmilson. Sabe? Ele congregou bastante tempo com a gente, congregava aqui debaixo do coisa. O sobrinho da Elza, lembra dele? Então, sabe, congregou com a gente bastante tempo. Você não tem que dizer o que você acha. Você não tem que dizer o que você quer. Você tem que dizer o que Deus quer que você fala. Falar o que Deus quer. Para quê? Para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque a glória é dele, meu amado, não é nossa. Porque a palavra não é minha, a palavra é dele. Jesus recebeu do Pai. O que ele falou? Eu falo o que eu ouço o Pai falar. Ele ouviu o Pai falar e ele falou. E tudo ficou escrito para nós agora. Nós ouvimos o Pai falar, ouvimos o Filho falar e recebemos mensagem do Espírito Santo para falar no dia apropriado que o Senhor quer que a gente fala e na hora apropriada. Por isso vamos nos colocar de pé, vamos orar nesta noite, para que nós possamos entrar no reino espiritual e ver o que Deus tem para nós, o que Deus quer que nós façamos. Nós temos que deixar de tomar leite, comer mingau, ir além, meu amado, buscar de Deus, pedir revelação de Deus, para fazer a vontade de Deus. Não da minha maneira, não da tua maneira, mas da maneira que Deus quer. Estevão fez da maneira que o Senhor queria. Ele trouxe toda a lei junto com a graça, mostrando que em Jesus Cristo havia e há salvação. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar, Senhor, nesta noite. Bendizer o teu nome, Senhor, pelas tuas maravilhas, pelo teu poder, pela tua graça, Senhor, que é grande para conosco. Ó Deus, Santo de Israel, se revela a nós, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, aleluia. Quando estivermos dormindo, quando estivermos andando, Senhor Deus, que tu possa se revelar a nós. Se revela aos jovens, se revela às crianças, Senhor, os adolescentes. Vai se revelando, Senhor Deus, mostrando, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Senhor, derrama uma unção nesta noite, uma unção de fé, Senhor. Que a fé de cada um seja acrescentado nesta noite. Que o poder do Senhor se manifeste, Senhor, na vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, vai operando com o teu poder, Senhor. Desça uma unção de cura, vai curando, Senhor Deus, aleluia, todo tipo de enfermidade, Senhor, desde a cabeça até a ponta dos pés, desde a queda, Senhor, aleluia, de cabelo, Jesus querido, aleluia, até as unhas quebradas, enfraquecidas, Senhor, a visão, Senhor, a audição, a fala,
fala. Vai, Senhor, trabalhando com o teu poder. Vai tocando nos estômagos, fígado, Senhor, baço, rins, pulmão. Em nome de Jesus Cristo, nas veias, nas artérias, nos vasos, Senhor. Que tudo aquilo que não procede de ti, Senhor, no nosso corpo, seja repreendido, seja queimado, seja destruído. Porque verdadeiramente levaste sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos, Senhor Deus, sarado. Por isso manifesta, Senhor, o teu poder. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo que tu tens feito em nosso meio. Oh Deus de amor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos. Amém.